Então, boa tarde novamente a todos. O meu nome é Chiara da Pieve, eu sou doutoranda em Ciências Odontológicas com ênfase em prótese dentária do programa de pós-graduação em Ciências Odontológicas. E hoje eu trouxe para o seminário da disciplina de caracterização de materiais a técnica de microscopia eletrônica de varredura, onde a gente utiliza para analisar as características das cerâmicas odontológicas. Bom, o título, então, da temática central do que eu vou trazer para vocês é efeito de condicionadores de superfície na adesão e no comportamento à fadiga de uma cerâmica vítrea. Então, trouxe um pequeno roteiro com uma pequena contextualização das cerâmicas odontológicas, o porquê a gente estuda elas e como elas são utilizadas na prática clínica, a questão de pesquisa, as análises em microscopia eletrônica de varredura e as considerações finais. Bom, então, o sucesso a longo prazo das restaurações cerâmicas na cavidade oral dependem fundamentalmente de dois fatores: a durabilidade da união adesiva entre o material cerâmico e a estrutura dentária e da confiabilidade mecânica do material. Para alcançar esses dois fatores, nós utilizamos na prática clínica odontológica a cimentação adesiva, que é a cimentação com agente cimentante. Então, a cimentação adesiva é o padrão ouro para reter e reforçar essas restaurações à base de sílica na cavidade oral. Mas, previamente a essa cimentação adesiva, a gente tem alguns procedimentos que são necessários serem executados na superfície da cerâmica, como é a aplicação do ácido fluorídrico, que vai dissolver superficialmente a matriz vítrea, criando um microimbricamento mecânico, como visto na imagem. A primeira imagem é uma cerâmica polida e sem condicionamento, né? E a segunda imagem é uma imagem condicionada, onde a gente consegue ver uma mudança substancial dessa topografia, com arrancamento de grãos, com exposição da matriz vítrea, criando um aumento da reatividade da superfície da cerâmica. Então, além desse mecanismo micromecânico, nós também aplicamos o silano, que é uma molécula bifuncional que vai ter a função de ligar a parte inorgânica da cerâmica à parte orgânica do cimento resinoso. Porém, esse ácido fluorídrico, muitas vezes utilizado em consultório odontológico, em contato com o dentista e o paciente, ele é muito tóxico. Ele pode levar a queimaduras, a corrosão e a necrose tecidual. Além disso, o ácido fluorídrico ele pode enfraquecer a estrutura da cerâmica. Então, surgiu no mercado uma mistura do ácido com o silano, como se fosse uma mistura de ácido e silano, e que tem a função de condicionar também a superfície, mas com uma toxicidade menor. Então, ele associa os mesmos mecanismos físico-mecânicos do ácido com o mecanismo químico do silano. E no mesmo sentido de que diferentes tempos de condicionamento de um ácido fluorídrico sobre uma superfície cerâmica, existe o questionamento de como diferentes tempos de condicionamento desse primer vai atuar numa superfície de uma cerâmica vítrea. Por quê? Mais condicionamento, maior número, tamanho e forma de defeitos. Isso pode ter um lado tanto positivo quanto negativo. Positivo, quando esses defeitos forem preenchidos pelo agente de cimentação, que vai distribuir melhor as tensões, né, geradas nesse conjunto restaurador, ou negativo, quando esses defeitos eles não forem preenchidos, bem preenchidos, né, com o agente cimentante, e pode criar o crescimento lento de trincas e diminuir a performance mecânica desse material. Então, a partir disso, a questão de pesquisa é os diferentes tempos de aplicação de um primer cerâmico
irão promover alterações topográficas que favoreçam a performance adesiva e o desempenho mecânico sob fadiga, mas sem causar o efeito de enfraquecimento da cerâmica? Para isso, nós utilizamos diferentes análises, com análises principais de ensaios da resistência de união e da resistência à fadiga, e em ambos trabalhos, que é um projeto guarda-chuva, né, nós utilizamos análises complementares em microscopia eletrônica de varredura, que foram fundamentais para explicar os resultados encontrados. Então, aqui eu trouxe para vocês apenas os resultados das análises complementares, porque era o foco, né, do seminário. Então, o que nós conseguimos visualizar? Que no tratamento do protocolo padrão, que é o ácido fluorídrico mais silano, a gente tem uma mudança substancial dessa topografia, e com o produto novo, no tempo recomendado pelo fabricante, a gente tem uma mudança bem mais suave dessa topografia. E conforme a gente vai aumentando o tempo, 2, 5 minutos e 10 minutos, essa alteração ela vai ficando bem mais evidente. Além disso, nós também realizamos análises de fractografia no microscópio eletrônico da varredura, como a colega Fernanda mencionou. Então, qual é o objetivo? O objetivo é descrever o caminho que essa fratura ou que essa trinca percorreu, vendo, né, aonde que esse defeito se origina, a direção da propagação de trinca e a camada compressiva. Então, nessas amostras representativas, nós observamos que os defeitos eles partiram da superfície de tração do material e foram em direção à superfície de compressão desse material. Salientando que essa superfície de cimentação, onde a gente trata o material, é sim muito crítica e deve ser muito cuidadosamente tratada. Além disso, também realizamos no MEV análise da interface da cimentação. Então, aqui é um corte transversal de uma restauração simplificada, a gente consegue ver o material cerâmico e o cimento resinoso. Aqui a gente consegue ver que, em alguns pontos, existe o preenchimento total desses defeitos criados, mas em alguns pontos, como aqui, não existe esse preenchimento total, que pode levar ao enfraquecimento dessa estrutura. Então, como considerações finais, né, dos trabalhos que nós realizamos, temos que o primer cerâmico, ele é uma alternativa, sim, ao condicionamento clássico dessas restaurações cerâmicas, que são tradicionalmente aplicados com ácido fluorídrico e um agente de união contendo silano, que associam, né, mecanismos de adesão micromecânicos e químicos. E essa associação desses mecanismos, né, eles são relatados na literatura como um fortalecimento do conjunto restaurador. Além disso, né, o condicionamento com agente que introduz alterações topográficas na superfície de cimentação dessa cerâmica vítrea, ele é necessário para a longevidade das restaurações de uma cerâmica de silicato de lítio, que foi a cerâmica que a gente utilizou nesses estudos. Como fruto desse projeto, então, foram construídos 2 artigos e publicados 2 artigos que fazem parte da minha dissertação. O primeiro artigo com desfechos de resistência de união, o segundo artigo com desfechos primários de resistência mecânica à fadiga, mas ambos contaram com análises complementares de microscopia eletrônica de varredura, que, como já mencionado, foram fundamentais para explicar e discutir os resultados encontrados. Eu agradeço a atenção e fico à disposição aos questionamentos.